Olá, amigos, boa noite. Hoje, terça-feira, dia 12 de janeiro de 2021, estamos aqui. Estamos juntos para mais uma noite de reflexões, uma noite de estudos, que nós possamos aproveitar ao máximo tudo que tem nos sido oferecido e aplicando em nossas vidas, no nosso caminhar. Então vamos fazer a nossa prece. Hoje é uma noite de estudarmos o livro dos médiuns. Estamos no capítulo 26, que trata a respeito das evocações e perguntas que se podem fazer aos espíritos. Então nós vamos inicialmente para a nossa prece. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz descendo sobre nós, ilumine as nossas consciências e apacente os nossos corações, fortalecendo em nós, Pai, a fé e a esperança, para vencermos a jornada terrena que estamos empreendendo. Que as luzes dos ensinamentos nos despertem para o melhor. Que a paz no coração nos ampare nas escolhas mais felizes. E assim consigamos nós viver dia a dia com mais alegria, com mais fé e com mais esperança. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Amigos, boa noite. Aqui Cidinha, Gil, Laura, Tânia. São muitos amigos que já estão compondo o quadro de estudiosos desta noite. Por que não? Estamos todos vivenciando esta experiência extremamente feliz para os nossos corações. Solange, Brígida, é sempre uma alegria estarmos juntos, participando deste momento de reflexão que precisamos sim fazer. Nós estamos dentro do livro dos médiuns, no capítulo 26, perguntas que se podem fazer aos espíritos. E no item 288, que é o nosso de reflexão hoje, são as perguntas agradáveis ou desagradáveis aos espíritos. Aquelas perguntas que eles simplesmente se agradam ou não daquilo que está sendo questionado. Vamos lá, Célia, Rosa, Rosângela, Laura, Terezinha, Ivete, Jane, Cida, Ana Clara, boa noite, Dilza, boa noite. Sejam todos bem-vindos a esse encontro de iluminação das nossas consciências. Tiago, Lília, Rosana, é uma alegria. Nesse item 288, a respeito de perguntas agradáveis e desagradáveis, há uma série de perguntas nesse subtítulo. E a primeira delas, Kardec questionou o mundo espiritual. Os espíritos podem responder de boa vontade às perguntas que lhe fazemos? Porque, lembrando bem, a sistemática da época era da presença do mundo espiritual. E através, então, daqueles orientadores, conversadores, eram feitas perguntas a este mundo espiritual que se apresentava, colhendo dali as respostas para elaboração de obras, para conhecimento de fatos, de notícias, questionava-se de tudo. Esse hábito de perguntar ao mundo espiritual é muito, muito antigo, desde toda a vida. Nós vamos ver as pitonisas de antigamente que eram procuradas com perguntas, especialmente materiais, né, vinculadas a vou ganhar isso ou aquilo, vou ter sorte aqui ou ali. Então, era esse tipo de pergunta. Então, era comum. Assim, Kardec pergunta se os espíritos podem responder de boa vontade às perguntas que lhes fazemos. E eles respondem: depende das perguntas. É aquilo que a gente também vivencia aqui. Às vezes, nós estamos envolvidos em algum assunto, alguém levanta um questionamento pertinente, alguma coisa interessante. E de boa vontade, aquele que está ali vai fazer o diálogo, vai responder. Mas existem perguntas nada a ver, perguntas às vezes capciosas, perguntas indevidas, que é claro, a pessoa que está ali nem sempre vai responder, e se responder não vai ser de tão boa vontade assim, respostas mais curtas. Então, o mundo espiritual não é diferente. Lembremos, são os homens
desencarnados. E assim eles dizem, depende das perguntas. Espíritos sérios respondem com prazer às que objetivam o bem e os meios de vos fazer progredir. Então, se a pergunta é... Estou falando, o Gil, tome gengibre. Por causa desse rosquinho, Gil, eu estou há meses assim, há muitos meses. É que eu me controlo muito na hora da fala, mas nem sempre, né? Mas são meses assim, e olha que eu tenho gengibre aqui em casa de monte. Gosto muito. Mas, voltando então às nossas reflexões, o que se dizia o mundo espiritual é que os espíritos sérios, quando questionados, eles respondem com prazer às perguntas sérias, aquelas que têm um objetivo, aquelas que verdadeiramente vão ajudar. Eles têm prazer aquelas que têm o objetivo de produzir o bem, de fazer o bem às criaturas, e também eles respondem para ajudar a todos nós que possamos progredir mais rapidamente e que não dão ouvidos a perguntas fúteis. Se perguntar qualquer coisa atrapalhada, qualquer coisa irrelevante a uma criatura séria, ela simplesmente vai fazer o tal ouvido de mercador, não dá atenção. Escutou o ruído, mas não se ocupa em decodificar o ruído ou responder aquilo que não merece uma resposta séria e adequada. Ele continua questionando então a questão número 2, dizendo: basta que uma pergunta seja séria para ter uma resposta séria? Às vezes fazemos uma pergunta séria para uma pessoa e essa pessoa não é tão séria assim e responde meio na brincadeira, meio de forma indevida, fazendo uma chacota, qualquer coisa assim. Então Kardec também perguntou se os espíritos procedem dessa forma. Basta fazer uma pergunta séria para termos uma resposta séria? E os espíritos dizem, não, isso depende do espírito que responde. Como dissemos, um espírito sério, educado, ele vai responder seriamente. O outro, que é leviano, responde com gracejo, responde com chacota, não age com a mesma seriedade. Não é a pergunta que afasta os espíritos levianos, é o caráter de quem a faz. Então não basta que a pergunta seja séria. Quem é que está perguntando? Qual é o caráter desta pessoa que está perguntando? Porque quando é uma pessoa de caráter íntegro e sério, os outros vão seriamente responder, os levianos se calam. Mas se ele percebe naquela pessoa que, embora está falando algo sério, algum traço de caráter mais leviano, ele já virá também com leviandade. Então, o que afasta espírito leviano desse diálogo indesejado, quando estamos falando sério, é o caráter de quem está ali, se comunicando. Na questão número 3, ele diz: quais as perguntas particularmente desagradáveis aos espíritos bons? Às vezes a gente tem ideia que os espíritos bons aceitam tudo. Nós vimos ontem, no estudo da obra de André Luiz, na obra Nosso Lar, que de repente, porque um governador aceitava tudo de todos, aquilo estava virando um caos, a colônia. E foi preciso um outro governador e de cara tomar uma providência séria para cortar a balbúrdia que estava acontecendo naquele ambiente. Então Kardec também pergunta, quais aquelas perguntas particularmente desagradáveis aos espíritos bons? Então eles se desagradam de determinadas falas, determinadas perguntas. Eles então respondem, todas as que são inúteis, é perda de tempo, conversa fiada, não leva a nada. Então isso não interessa para os espíritos bons, ou aquelas feitas por curiosidade, que ele percebe que não há nenhum desejo de aprendizado, nenhum desejo de conhecimento verdadeiro, apenas aquela pessoa está ali de brincadeira ou curiosidade,
é algo muito superficial que está acontecendo. Também não agrada aos espíritos superiores. E aquelas feitas também para experimentá-los. Para ver se respondem, não respondem, o quanto sabem, é muito desagradável. Às vezes, nós observamos isso em algumas oportunidades de diálogo que a gente assiste, presencia, alguém quase que num desafio ao conhecimento do outro, querendo complementar a ideia ou mostrar mais conhecimento. Isso é muito desagradável a quem está sendo arguído naquele instante. Então, olha o que é que desagrada os espíritos bons. Perguntas inúteis, que não vão servir para nada. É passatempo, é conversa mole, não serve para nada. Perguntas feitas por curiosidade, que também não vão levar a nada. Mata a curiosidade e não vai refletir em mudança nenhuma. E perguntas feitas para experimentá-los. Para ver o quanto sabem, se são capazes, são eles mesmos. Qual é o procedimento dos espíritos bons nesses casos? Eles não respondem e se afastam. Não tem tempo a perder. O tempo é precioso. A conversa precisa ser útil. A informação tem que ser passada de forma precisa. Se não há esse interesse, não há por que insistir. Vira as costas e vai embora. E é isso que eles fazem. Não respondem e se afastam. Não gastam tempo com quem não merece esse tempo ser gasto. Há perguntas que desagradam aos espíritos imperfeitos, porque aos superiores, então as inúteis, as de curiosidade, ou aquelas que venham a experimentá-los no seu conhecimento, no seu grau de evolução. Desagrada. E para os imperfeitos? Para aqueles espíritos mais grosseiros, mais terreais. Há alguma pergunta que o desagrada? Somente aquelas que podem pôr-lhes à mostra a ignorância ou a mistificação quando estão procurando enganar. Essas desagradam, porque elas vão desnudar o seu conhecimento. Elas vão mostrar quem ele verdadeiramente é. E claro que ele não quer ser descoberto na sua imperfeição. E isso não lhe agrada. Então, perguntas que possam pôr-lhe à mostra a ignorância. Ele não consegue responder, ele não sabe como responder, ele não tem elemento suficiente para responder. Ele não dá conta daquele recado e fica, hoje nós usamos uma expressão assim, de saia justa, quer dizer, não sabe como sair daquela situação. Isso desagrada até os imperfeitos, eles não querem que apareça a sua imperfeição. E também a sua mistificação, quer dizer, o fato deles estarem se fazendo passar por algo muito importante, muito sapiente das coisas, muito capaz, e determinadas perguntas vão mostrar que ele não é tudo isso não. Quando eles estão procurando enganar e são descobertos. Isso os desagrada. Fora isso, que não seja para mostrar os seus pontos fracos, responderão a tudo, sem se preocuparem com a verdade. Se não vai desmascará-los, se não vai mostrar as suas fragilidades, eles estão dispostos a responder tudo. Tudo que perguntar, eles vão ter uma resposta, sem qualquer responsabilidade com essa resposta. Não vão assumir nenhuma, não se preocupe se isso é verdadeiro, é fake news. Vão lançar um punhado de fake news e o povo vai acreditar, porque foi um espírito quem disse. Como se nós aqui encarnados não fôssemos também espíritos. E também não tivéssemos essas atitudes. E claro que as temos. Então nós precisamos observar os comportamentos humanos. As criaturas desencarnaram, mas não deixaram de ser humanos e de ter esses comportamentos que nós conhecemos tão bem. A quarta questão diz: que pensar das pessoas que só veem na comunicação dos espíritos uma distração ou um passatempo, um meio de obter revelações sobre qualquer questão de interesse pessoal? Agora Kardec
não está questionando dos espíritos, ele questiona os espíritos sobre as pessoas, os encarnados, dizendo o que pensar dos encarnados, das pessoas, que só veem na comunicação com os espíritos uma distração ou um passatempo. Lembremos, no século XIX, quando surge a doutrina espírita, a questão da comunicação com os espíritos através das mesas girantes, das cestinhas de bicos, dos raps, que eram os barulhos, eram passatempo vividos em sociedade. Era só um passatempo, só uma leviandade, só uma distração, porque não tinham nada melhor a fazer. Isso não se acabou. Muitas pessoas continuam ainda hoje se podendo ter uma comunicação espiritual, encarar aquilo como um passatempo, como uma brincadeira, como uma distração. Olha, nós não temos mais nada importante para fazer hoje. Isso eu já ouvi pessoas dizer assim, tá chovendo hoje, não tem nada para fazer. Vamos organizar um trabalhinho mediúnico? O que estão querendo? Uma comunicação espiritual. Sem qualquer intenção de aprendizado, de trocar uma ideia, de ouvir alguma coisa ou de ajudar alguém. Não, a intenção é passar o tempo. Então Kardec pergunta, o que pensar dessas pessoas? Que só veem o trabalho mediúnico como um passatempo, como uma distração. E se nós, nas casas espíritas, abríssemos os trabalhos mediúnicos para público, eles iriam superlotar de curiosos e de pessoas que iriam lá só para distração e passatempo. A grande maioria. Uma minoria iria buscar ajuda, outra iria para ajudar, mas a grande maioria estaria ali apenas para ver um circo, um teatro, para ver alguma coisa que passasse as horas de forma mais leve. Vamos ainda, temos boa noite aqui a um punhado de amigos que não dissemos o nosso boa noite, né? Flávio, Mauro, Edna, Márcia, a Lourdes, boa noite a todos, Terezinha, Beth, Sebastiana, Divone, Betinha, sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe, que possamos ter uma noite proveitosa hoje. Então, Kardec perguntou ao mundo espiritual sobre isso, que pensar das pessoas que olham a comunicação apenas como distração, apenas como passatempo, e ele ainda faz mais uma qualificação, ou um meio de obter revelações sobre questões de interesse pessoal. Bem aquilo, vou ganhar na loteria, não vou conseguir emprego, meu filho vai passar no concurso, vamos conseguir isso ou aquilo, compro a casa da rua tal, viajo de férias para tal lugar ou tal lugar, porque ainda tem muitas pessoas assim, que vêm na comunicação dos espíritos quase que essa leitura de sorte, né? Vem coisas desse tipo. Então ele pergunta, o que pensar dessas pessoas? Porque a comunicação espírita é uma coisa séria, é comunicação de pessoas, daquele que pode ensinar àquele que deseja aprender, daquele que pode socorrer àquele que deseja ser socorrido, ou daquele que precisa socorro e está buscando uma ajuda, daquele que precisa de um esclarecimento e está ali para ser esclarecido. É sempre numa questão de ajuda. E, num repente, vemos essas pessoas participando de encontros assim, com esta condição de leviandade, de brincadeira. Então, o que pensar dessas pessoas? Dizem os espíritos inferiores gostam muito dessas pessoas, que, como eles, gostam de se divertir e ficam satisfeitos quando as mistificam. Esse comportamento, esse tipo de atitude está pedindo para ser enganado. Os espíritos mistificadores, aqueles que gostam, os inferiores, que gostam de enganar, né? Que gostam de fraudar as coisas, vão agir assim com essas pessoas,
porque espíritos sérios, nós acabamos de ver que não estarão participando de nada desse tipo. Serão espíritos imperfeitos que gostam de se divertir como as pessoas e ficam satisfeitos quando estão enganando, vendendo gato por lebre para aquelas criaturas que ali estão, crédulas, achando que aquilo tudo é uma verdade. Não é. São espíritos inferiores, espíritos brincalhões, que vão participar de coisas assim. No item de número 5, a questão número 5, diz Kardec: quando os espíritos não respondem a certas perguntas, é porque não querem ou porque uma potência superior se opõe a certas revelações? Então, muitas vezes, perguntas foram feitas. E mesmo à época de Kardec, como já dissemos, em O Livro dos Espíritos, nós encontramos várias questões assim, onde Kardec fez uma pergunta. E olha que era um encontro elaborado com a finalidade mesmo das perguntas e respostas, de conhecimento, de poder deixar para a humanidade todos esses ensinamentos. Ainda assim, muitas vezes Kardec fez perguntas que eles disseram: por ora, não vô-lo podemos esclarecer, responder. Em outras disseram: isto é o que podemos dizer por agora. Mais tarde vocês terão condição de compreensão de outro tanto de coisas. Quer dizer, nós vemos então que até em trabalhos sérios acontecem isso. Então, quando os espíritos não podem responder, não respondem, não é que não podem, quando eles não respondem a certas perguntas, qual a razão? Eles não querem ou uma força maior os impede, se opõe a certas revelações, a que eles digam, a que eles contem alguma coisa? E os espíritos responderam uma coisa e outra. Então nós vamos ver duas situações. Situações em que eles não querem responder. Como nós vimos agora há pouco, quando, dependendo da pergunta, eles não querem responder. Não vale a pena. Para que vão responder aquilo? Não querem, tem o direito, nós também. Como espíritos aqui encarnados, às vezes não queremos responder alguma coisa que alguém nos pergunta. E em outras circunstâncias, algo maior nos opõe a dizer, a contar uma verdade. Usamos até uma expressão meia-verdade. Não é possível dizer tudo. Então, uma meia-verdade. Quantas vezes a gente ouviu essa expressão? E é por conta disso que eles dizem uma coisa e outra, também para o mundo espiritual. Há coisas que não podem ser reveladas. E outras que os espíritos não respondem porque não conhecem, não sabem dar a resposta. Assim somos nós. Então, há coisas que não podem ser ditas, não podem ser mostradas. O outro não está pronto para isso. E em outros momentos, nós vamos ver que ele não responde porque verdadeiramente não sabem. Não sabem. Muitas vezes terão que ir ao mundo espiritual, questionar com o outro para dar a resposta que nós queremos. E outras vezes não podem porque não convém, porque a revelação poderá chocar, poderá causar alguma dificuldade maior. Kardec não deixa por menos, e ali ele diz, mas insistindo-se bastante, tá, ele não pode responder, ou às vezes ele não sabe, então também não responde. Mas insistindo-se bastante, o espírito acabará por responder, mesmo aquilo que ele não vai ser bom ele dizer. Talvez se insistir bastante, eu consiga que eles respondam, e os espíritos não. O espírito que não quer responder pode retirar-se sem dificuldade. Vira as costas e vai embora. Nós podemos até esperar uma resposta, mas não adianta insistir na pergunta se não é o momento para ela ser respondida.
a insistência é um meio certo de ser enganado. Até porque aquele que deveria responder pode se retirar e outro se aproximar, usar a mesma conexão e como se fosse aquele um responder alguma coisa indevida, alguma coisa leviana, um ensino por um caminho tortuoso. Isto pode acontecer. Na questão de número 6, Kardec perguntou: todos os espíritos estão aptos a compreender as perguntas que lhes fazemos? Todos aqueles que se manifestam, eles são capazes de compreender aquilo que estamos perguntando? No caso, ele perguntava temas de estudo, de reflexão, de filosofia. Será que todos que apareciam ali poderiam responder? Então, todos os espíritos estão aptos a compreender o que lhes perguntamos? As perguntas é de fazê-los bem ou mal. Veja que interessante. Quer dizer, nós não sabemos tudo. Nenhum de nós sabe tudo. Então, não podemos, há coisas que se nos perguntarem, a gente não consegue compreender o que é que o outro quer saber ou do que ele está falando. Se eu não tenho conhecimento de uma ciência e alguém me pergunta... Ah, conseguimos. Deu uma travada, né, gente? Tiramos então da rede aqui e deixamos só no celular para não ter problema. Porque já deu uma travadinha aí boa. Mas o que nós estamos dizendo é a respeito de que não temos todo o conhecimento. Não temos toda a ciência. E se alguém nos perguntasse algo que nós não sabemos do que se trata, talvez não compreendêssemos nem a pergunta que ele está fazendo. Nem a pergunta. O Rogério dizendo, estamos aqui de novo, escutando e sempre tirando proveito. Que bom, Rogério, eu fico muito feliz com isso. Muito feliz mesmo, viu? É uma alegria quando estamos juntos, refletindo sobre essas coisas da nossa vida. A vida de todos nós, o dia a dia de todos nós. Então, nós não sabemos responder tudo. As pessoas podem perguntar, às vezes nós... se tivermos um pouco de caráter e ética, como disse o Gil, nós podemos dizer assim, olha, eu vou procurar saber sobre isso, porque eu não sei do que é que você está falando, não conheço, desconheço, são coisas que nós costumamos dizer. Mas os espíritos inferiores, eles que são incapazes de responder porque não sabem mesmo, não estão impedidos de responder qualquer coisa, não. Eles, nada os impede de fazê-los bem ou mal, como entre os homens. Vão dar o seu palpite aí, vão de alguma forma tentar responder para não parecer que não sabem, para não parecer que não conhecem, para não parecer que vão ter que pedir ajuda aos universitários, aos coleguinhas, que às vezes nós precisamos pedir ajuda aos colegas. E os inferiores não. Eles são autossuficientes e vão dizer o que quiserem sobre o fato. Há uma observação de Kardec nesta questão, dizendo, em certos casos, um espírito superior, olha que interessante, pode soprar a resposta, ajudando o menos esclarecido somente com os ignorantes de boa fé, jamais com os que fingem saber. Então, mesmo que às vezes a pessoa não saiba aquilo, não tenha compreensão daquilo que estão falando, não saiba daquilo que estão dizendo, ela pode ter o sopro, a intuição da resposta. E ela pode responder aquilo, se é uma criatura que é ignorante, porque desconhece, e quando desconhecemos alguma coisa, ignoramos, somos ignorantes daquilo. E por sermos ignorantes, mas de boa fé, podemos ter uma boa intuição, que nos ajude a explicar o assunto. Mas nunca eles vão soprar para quem finge saber. Não vão soprar para aquele que finge que sabe tudo. Então é muito interessante pensarmos isso. Eles associam ao caráter daquele que está ali. Então nos ajudam e muito, nos intuem, nos inspiram,
para situações que a gente tenha boa vontade de realizar, boa vontade de ajudar, boa fé, embora ignorando os fatos, é possível, mas eles não vão ajudar aquele que finge saber tudo e que é o doutor na história e que simplesmente coloca os outros como seres menos merecedores. Eles não vão ajudar esse tipo de criatura naquilo que ele não sabe. Isso me faz lembrar a cena do filme da vida de Chico Xavier, uma cena muito bonita onde ele ainda menino está sentado à mesa durante o jantar e eles estão comentando a respeito de uma vizinha que teve um problema. Na verdade, se não me engano, ela teve um aborto na ocasião e passou muito mal, então eu não lembro se ela desencarnou, não me recordo bem da história. Mas lembro que eles estavam comentando sobre isso e falaram alguma coisa sobre a vizinha. E o Chico estava menino jantando e disse, não, é que ela teve uma gravidez ectópica. E aí os adultos, o pai, a madrasta, eles, que é isso, menino? Do que é que você está falando? Ele repetiu. E aí que eles foram, ele foi explicar, imagina, um menino que não tinha estudos, era ainda criança, e vai falar sobre o caso da vizinha, que era uma gravidez tubária que ela teve, e isso ocasionou, então, a dificuldade. Nas trompas, o embrião começa a se desenvolver nas trompas e isso causa dificuldade. Então, nós vemos um menino sendo intuído pelo mundo espiritual, soprado para ele, porque na escola mesmo, em coisas que ele dizia na classe, a professora dizia, mas como você sabe? Não, o homem que está, o senhor que está aqui do meu lado, que está dizendo. Então sopravam para ele, porque daquilo ele, como menino, claro, ignorava. Mas era um ignorante de boa fé que queria esclarecer a família e tirar dúvidas sobre aquilo que havia acontecido com a vizinha, mostrando que era uma questão de doença dela. Então, por isso eles ajudavam. Mas aquele que se pavoneia, colocando-se como uma criatura que sabe mais que as outras, eles não agem dessa mesma forma. Vamos para o item, então, 289. Essas foram as perguntas que poderiam agradar ou desagradar aos espíritos, ao mundo espiritual, nas comunicações mediúnicas. Dentro desse mesmo capítulo, Kardec continua com os tipos de perguntas. Então, agora são perguntas sobre o futuro. É o item 289 desse capítulo 26 que nós estamos vendo. Nessa pergunta, nesse trecho do 289 sobre o futuro, continuam as perguntas, nós vimos 6 primeiras perguntas sobre o que agrada ou desagrada, e agora a 7ª pergunta já é sobre o futuro. Os espíritos podem desvendar o futuro? Nós temos visto tanta coisa, tanta fala de espíritos, atribuída a espíritos, e até a espíritos com nomes respeitáveis, falando do futuro, contando coisas do futuro. E ali Kardec perguntou, eles podem nos desvendar o futuro? Falar desse futuro? E eles responderam o seguinte, se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente. Imagine se olha, vai ter uma herança para você, você vai ganhar aí uma beleza, uma coisa assim. Para que ele ia se esforçar agora em trabalhar, em aprender alguma coisa, se estava com o futuro material garantido? Olha, vai acontecer alguma coisa muito ruim, né? O mundo vai acabar ali na esquina. Então, para que eu vou lutar agora se não vai durar mais 24 horas? Então nós, se soubéssemos qualquer coisa do nosso futuro, nós poderíamos negligenciar ou descuidar de muitas atitudes no nosso presente. Não teríamos atenção, não teríamos cuidado com o nosso presente.
Trata-se de um grave erro, porque a manifestação dos espíritos não é um meio de adivinhação. Então, minha gente, aqueles que estão dispostos a procurar o mundo espiritual, nas reuniões mediúnicas para saber sobre o futuro, o que vai acontecer ou deixar de acontecer, esquecem. Porque os espíritos não servem como um meio de adivinhação. Eles não se prestam a isso, a esse tipo de manifestação. A menos que fosse talvez alguma coisa, nós vamos ver que tem exceção, que pudesse ajudar profundamente uma sociedade inteira, um grupo inteiro, alguma coisa desse tipo. Mas coisas particulares sobre o meu futuro, eles não vão se ocupar disso. Não vão. E aqui continuam ainda os espíritos sobre essa questão, dizendo: se insistir por uma resposta, será dada por um espírito leviano. Percebam que sempre eles nos alertam que determinadas perguntas, insistir com o mundo espiritual, ficar ali querendo alguma coisa diferente, alguma coisa a mais, nós estamos correndo o risco de sermos enganados por espíritos levianos, criaturas indevidas que vão complicar o meio do nosso caminho. E quanto a isso, ele mesmo recomenda que se olhasse a questão 868 do Livro dos Espíritos, que fala sobre o conhecimento do futuro. Então esse futuro, e até porque o futuro está em andamento, ele está em construção no nosso presente, o Gil diz viver intensamente aqui e agora, porque o que nós temos é este instante presente. E o futuro vai depender desses instantes presentes que estamos vivendo. Será sempre uma consequência das nossas atitudes atuais, do momento que estamos, então, vivendo. E aí vamos à questão de número 8, quando ele pergunta ao mundo espiritual: às vezes, algum acontecimento futuro não são anunciados espontaneamente pelos espíritos de maneira verídica? Veja, porque aquilo que dissemos, perguntar sobre o futuro, eles não vão responder, porque tira de nós a responsabilidade da vida presente, das nossas atividades. Então, tira de nós isso. Perguntar, insistir na pergunta, corremos o risco de ter respostas de espíritos levianos, brincalhões, enganadores, que vão dizer um punhado de coisas que quiserem dizer. Mas Kardec faz essa ressalva. Às vezes, alguns acontecimentos futuros não são anunciados espontaneamente pelos espíritos de maneira verídica. Eles não poderiam, algo que envolva mais pessoas, eles não poderiam fazer um alerta, dizer alguma coisa sobre isso? E eles dizem: pode ser que o espírito preveja coisas que considera conveniente dar a conhecer ou que tenha por missão revelar-los. Então pode acontecer que um determinado espírito tenha uma visão maior dos fatos e ele possa dar a conhecer às pessoas que aquele caminho, como nós se diz, pelo andar da carruagem, a gente sabe o que vai acontecer. Então, eles também observam isso. Pelo andar dos fatos, o desenrolar dos fatos, eles poderiam, sim, trazer algo se achassem conveniente dar esse conhecimento às pessoas. Especialmente se fosse para ajudar, para salvar vidas, para amparar as criaturas. Eles vão achar um meio de nos contatar e fazer isso. Além disso, dizem os espíritos a Kardec, ou muitas vezes é um espírito que tem missão de revelar-nos o futuro. Olha, se tem um espírito com missão de revelar o futuro, foi Jesus. O que ele veio fazer foi revelar o futuro. Aquele reino dos céus que ele fala, o futuro da humanidade, o destino de todos os filhos de Deus. Ele veio revelando, ele veio mostrando qual é o futuro que nos aguarda.
Mas lembremos, este futuro não está fadado 100% a acontecer. Vai depender do nosso presente, a sua realização. Por isso ele pode demorar mais no caso das revelações de Jesus, que ele revela esse reino dos céus acessível a todas as criaturas do bem, está exatamente na responsabilidade de nos tornarmos criaturas do bem, que poderá demorar mais ou menos para uma ou outra criatura, mas é o futuro de todos nós. Então, sim, os espíritos podem chegar a revelar alguma coisa, se for conveniente, ou pode ser um espírito que tenha a missão de nos fazer conhecer. Nós não temos dúvidas que todos esses espíritos que colaboraram na formatação da filosofia espírita, respondendo às questões do Livro dos Espíritos, colaborando em O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, em A Gênese, enfim, em todas as obras que servem de estrutura à filosofia espírita, foram espíritos que receberam a missão, a tarefa de chegar até ali e contribuir, revelar alguma coisa, mostrar alguma coisa. Revelar é tirar o véu, é desvelar o que estava escondido, mostrar aquilo que ainda não conseguimos compreender. Então, sim, existem espíritos que têm essa missão, revelar. Vem a um encontro, vem a um momento para revelar, para mostrar. Nós temos o Dr. Bezerra de Menezes em belíssimas mensagens, onde ele fala aos espíritas, dos espíritos espíritas, e fala aos espíritas encarnados a respeito desse futuro que nos aguarda se fizermos isso, aquilo. Então ele vem com uma missão de nos mostrar, mas também com a missão de dizer que depende de nós. Essa possibilidade de realização. Então pode ser sim que o espírito preveja coisas que ele acha interessante, importante revelar, ou que ele tenha como missão fazer uma revelação qualquer. Ele vem com uma missão. Não existem os segredos de Fátima. Ela não revelou às crianças esses segredos. Revelou, contou algumas coisas do futuro. Foram coisas tão graves que essas coisas ficaram guardadas. E a pouco e pouco, alguma coisinha foi chegando até nós, como alerta, como cuidado, como clareamento das nossas ideias, para escolhas mais felizes. É nesses casos, quando acontece de ter uma possibilidade de revelação, é nesses casos que mais devemos temer os mistificadores, que se divertem fazendo predições. Porque ele pode chegar a dizer que ele é sim um missionário da luz, trazendo ali uma informação fantástica, e vai lançar uma bomba em cima das pessoas e se divertir, assustando as pessoas, angustiando os corações muitas vezes, né? Porque dependendo do que ele está revelando como futuro. Então, o que mais nós devemos temer são mistificadores e enganadores que se divertem fazendo essas predições que não vão acontecer. Vamos lá. Nós já tivemos predições de que o mundo acabaria se não me engano, a primeira predição é de 1844. Não, 844 não, foi 40 anos antes, eu acho que é 1804. Depois as revelações vieram assim, vai ser em 2000, vai ser em 2012, já passamos. Agora vai ser em 2027, 2059, estamos indo. Há quanto tempo ouvindo falar sobre isso, predições, e pessoas, por causa dessas predições, de espíritos que se diziam missionários fazendo essas revelações, acabaram adoecendo, acabaram se suicidando, entrando em desespero, por conta de leviandade de alguns espíritos.
Então, cuidado, nós temos que ter cuidado com essas revelações de futuro, porque o futuro está em fazimento, ele está sendo construído. Existe sim um futuro idealizado para todas as criaturas, mas nós precisamos ter cuidado, porque isso tudo está andando de acordo com a nossa colaboração. Por isso é que diz que somos colaboradores do Cristo, co-criadores com Deus. Estamos ali, ajudando a construir esse futuro da forma que ele vier. É a ideia da semeadura e da colheita, perceberam? A colheita é o futuro. E entre a semeadura e a colheita, existe o tempo da espera para que tudo se concretize e possa então chegar ali a alguma resposta da semeadura. O futuro é a colheita. Então, nos dizem os Espíritos que, nesses casos, que devemos mais temer os mistificadores que se divertem fazendo predições. E é somente pelas circunstâncias que devemos julgar o grau de confiança que elas merecem. Então, vamos observando o que vai acontecendo. Vamos prestando atenção no que vai acontecendo para saber se aquilo tudo que foi falado merece crédito, merece que confiemos nisso. Precisamos ter atenção. Precisamos olhar com esse, sabe, aquela coisa, não aceite tudo de pronto quando se diz respeito a futuro. Não vamos aceitar de imediato, vamos com cautela, vamos observando. A questão número 9, de que espécie de predições devemos mais desconfiar? Revelação de futuro. De que espécie é que nós devemos mais desconfiar? Ter mais atenção. Dizem os Espíritos, de todas as que não forem de utilidade geral. Tudo aquilo que não servir para melhoria geral, nós temos que desconfiar. Sabe, de repente dizer assim, olha, ali aquela pessoa é Jesus Cristo reencarnado e vai realizar uma série de milagres lá no futuro, quando estiver mais velho. Gente, não tem nada disso. Então, algo que venha contribuir é de utilidade geral, ótimo. Não é de utilidade geral, fica com o pé atrás, é melhor. É melhor nós termos mais atenção sobre isso. As predições pessoais podem quase sempre ser consideradas falsas. As predições pessoais, aquilo que diga respeito a mim, exclusivamente a mim, uma predição do meu futuro, do seu futuro, do futuro daquele. Quando é pessoal, nós temos que tomar mais cuidado, porque na maioria das vezes são predições falsas. São para enganar, são para encher a pessoa de orgulho, de vaidade, porque são predições tão fantásticas, tão maravilhosas, que a gente tem que tomar cuidado com isso. Ou em outros momentos, são predições tão drásticas, tão trágicas, que a criatura já começa a definhar agora, só de medo de enfrentar aquela tragédia toda que alguém está dizendo que vai acontecer na vida dele. Na maioria das vezes é falsa. E tem gente que acredita sim, tem gente que acredita em tudo. Porque diz assim, mas foi um espírito que disse, foi um médium, uma médium que trouxe essa comunicação. Gente, espírito é o ser humano desencarnado. Eu sou espírito, você é espírito, todos nós somos espíritos. Ao desencarnarmos, estamos livres do corpo físico, mas continuamos do nosso jeitinho. Se gostamos de fazer coisa errada, vamos ainda querer fazer coisa errada. Se gostamos de fazer coisa certa, vamos ainda querer fazer coisa certa. Então é preciso tomar cuidado, não é porque desencarnou que de repente vira santo com um potencial fantástico de realizar todos os benefícios. Não é assim. Não mudamos tanto assim.
continuamos os mesmos. Então, as predições pessoais podem quase sempre, pode haver uma exceção, lógico, quase sempre ser consideradas falsas. E a 10ª questão diz assim: com que fim os espíritos comunicam espontaneamente acontecimentos que não se realizam? Porque muitas vezes falaram de alguma coisa que deveria acontecer. Vamos pensar nesse fim de mundo. Vai acabar no ano 2000, vai acabar no ano 2012. Não foram predições espontâneas que surgiram em vários locais, várias pessoas? Pode, uma predição espontânea. E não aconteceu. O que deu errado para não acontecer? Por que é que não aconteceu? Na maioria das vezes, para se divertirem com a credulidade, com o terror ou com a alegria que causam. E riem do desapontamento. Se diverte, são espíritos levianos, se diverte com a credulidade, dão risada porque o outro acreditou. Sabe aquelas pegadinhas de Silvio Santos, de Faustão e sei lá mais quem que existe na televisão? Que apronta alguma coisa para a pessoa e a pessoa crédula vai lá e cai naquela arapuca e eles racham de rir, umas coisas às vezes tão sem graça, até porque poderiam causar algum prejuízo à pessoa, algum ferimento. No entanto, estão ali. Essas pegadinhas são espíritos levianos que organizam isso e racham de rir quando vê o outro em maus lençóis. Então, a mesma coisa para o mundo espiritual. Mesma coisa, são espíritos levianos que se divertem com a credulidade, com aqueles que verdadeiramente acreditaram. Às vezes nós vemos pegadinha, umas pegadinhas antigas que tinham, de alguém que passava a noite em frente a muros de cemitério em São Paulo, que tinha ponto de ônibus, e faziam lá um fantasma aparecer naquela hora, e o pavor das criaturas, um perigo até da pessoa ter um infarto no momento daquele, então é o desespero que ela entra, e eles caíram na risada. Então está aqui, causam terror, se diverte com o terror, se diverte com a credulidade, ou com a alegria, enche a pessoa de alegria, porque vai acontecer alguma coisa boa, e a pessoa fica desapontada, se frustra, porque verdadeiramente não aconteceu. E eles se divertem com isso e se riem do desapontamento das pessoas. Então é preciso ter cuidado, né? Em tudo isso nós temos que ter muito pé no chão, muito cuidado, muita firmeza para não aceitarmos precipitadamente todas essas coisas. Essas predições mentirosas, e interessante que a gente vê assim, né? Esse é século XIX, nós estamos no século XXI e as coisas continuam assim, né? Cidinha, se eu não gosto, não suporto brincadeira de mau gosto, nem eu, Cidinha, acho o fim. Mas está ali, né? Experimentar, muitas vezes, essas predições mentirosas têm uma finalidade séria. Olha que interessante. Mesmo assim, pode ter por trás disso uma finalidade séria. Experimentar as pessoas as que são dirigidas, verificando a maneira por que as recebem, a natureza dos seus sentimentos bons ou maus que despertam. Vai ganhar, vai achar o pote de ouro do fim do arco-íris. Só seguir ali 20 metros que você chega lá. A pessoa se enche de alegrito, o que vem à sua mente? Cobiça, ganância. Então é um teste. É um teste para verificar como ela recebe aquela informação e qual a natureza dos sentimentos, bons ou maus, que desperta nesta alma. Porque é só aí que a gente passa verdadeiramente a conhecer, a saber então do que é que aquela criatura é capaz. Não dizem assim, quer conhecer uma pessoa, dê o poder a ela, dá o poder e vê o que ela faz. Por pequeno que seja o poder, dê o poder e você vai ver ela se revelar.
A pergunta de número 11, o nosso tempo já está chegando ao fim, nós estamos vencendo, ainda é sobre o futuro. E Kardec questionou dizendo: por que os espíritos sérios, quando fazem pressentir um acontecimento, geralmente não marcam data? Olha a diferença. Espíritos levianos marcam data. Espíritos sérios, geralmente, há exceções, não marcam data. Haverá um tempo, Jesus dizia, haverá um tempo que tal coisa acontecerá. No final dos tempos, tal coisa acontecerá. E os apóstolos, mais do que depressa, foram perguntar para ele: mas Senhor, quando é que isso vai se dar? E a resposta de Jesus, o final mesmo, né? Não o final de mudanças, mas a conclusão da obra, Jesus disse: eu não sei, só o Pai o sabe. Então nem ele pôs uma data precisa, porque depende do andamento dos fatos para a realização da tarefa. Então, os espíritos superiores, Kardec perguntou por que é que geralmente eles não marcam data. Porque não podem ou porque não querem? Bem, esta pergunta nós vamos responder na semana que vem, se Deus quiser e nos permitir. Estaremos aqui continuando esta conversa a respeito do capítulo 26 de O Livro dos Médiuns. E então queremos encerrar nossa noite com uma vibração, uma prece de todos os cristãos, pedindo aos amigos que se lembrem, vão ao YouTube, se registrem no nosso canal Marina Ferri, deixe lá o seu like, nós dependemos disso, dessa movimentação, para que os vídeos possam ficar lá e outras pessoas possam acessar. Os amigos estão acessando aqui pelo Facebook, não sabemos até quando eles vão permitir, as mudanças estão acontecendo, nós não sabemos até quando permitirão fazermos diretamente aqui. Talvez precisemos mudar para o YouTube, e aí é bom que as pessoas estejam linkadas para poder receber o aviso dos estudos. E assim estamos ajudando outros para que fique lá, e muita gente vai e assiste e se agrada, e se pudermos levar um pouquinho de esclarecimento, que nós também estamos buscando, vai ser bom para todos nós. Então, meus amigos, que a paz esteja com todos, e vamos a esta prece linda que diz assim: Senhor, no silêncio desta prece, venho agradecer-te o dom da vida e pedir-te a força, a sabedoria e a paz. Quero hoje sempre olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo e prudente. Quero ver teus filhos, meus irmãos, não pelas aparências, mas como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, ver somente o bem em cada um deles. Livra minha alma de todas as maldades, fecha meus ouvidos a todas as calúnias, que só de bênçãos se encha a minha alma. Que eu seja tão bom e tão alegre, que todos aqueles que se aproximem de mim sintam a tua divina presença. Reveste-me da tua bondade, da tua beleza, Senhor, para que cada dia eu te revele a todos. Sejamos os reveladores desse futuro da humanidade, dessas bênçãos de Deus no caminho de todas as criaturas. Que Deus ilumine, muita luz, muita paz, muita tranquilidade, saúde para todos, alegria nos corações, fé e esperança, porque tudo passa e nós sabemos que as dificuldades também passarão. Até amanhã, se Deus quiser, quando estaremos aqui com as nossas reflexões do livro Pão Nosso, na sua página 78, sua lição 78. Muita paz, muita alegria para todos vocês, que Deus abençoe.